Esta segunda-feira vence um empréstimo obrigacionista de 300 milhões de euros da Refer, mas o Ministério das Finanças garante que o cumprimento da empresa está acautelado. De acordo com informação avançada pela agência internacional Dow Jones, na última semana seria o Ministério tutelado por Fernando Teixeira dos Santos que asseguraria a liquidez da Refer em caso de iminente incumprimento. São várias as empresas públicas de transportes que estão a atravessar grandes dificuldades financeiras, agravadas pelas recentes revisões em baixa do rating destas companhias. A Moody's cortou o rating da Refer para lixo, bem como a Par Pública, RTP e CP Comboios de Portugal. A Metro de Lisboa, apontada como uma das empresas do setor dos transportes públicos com fortes desequilíbrios financeiros, conseguiu a autorização necessária esta segunda-feira para colocar 35 milhões de euros em obrigações com maturidade em 2025. A operação fica a cargo do Deutsche Bank. As empresas de transporte público deficitárias devem ser privatizadas. É este o tema desta tarde do Assembleia Geral. Já sabe, pode emitir a sua opinião através do número 213236898 ou, se preferir, através do e-mail assembleiageral@económico.pt. Pode ainda deixar o seu comentário na página do Assembleia Geral no Facebook. E como habitualmente às segundas-feiras é convidado do Assembleia Geral Jorge Santiago. Jorge, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença neste Assembleia Geral. Começo por lhe fazer a questão que temos hoje para casa. Devem as empresas de transporte públicas deficitárias ser privatizadas? Essa pergunta tem uma resposta que obriga-nos a pensar em várias coisas. Por um lado, a importância estratégica do setor dos transportes, globalmente. Os transportes públicos são, juntamente com todo o resto dos transportes, um setor estratégico num país. Não podemos esquecer que é a base da logística, do transporte de todos os bens e das pessoas, não só das pessoas, mas também dos bens para fora de Portugal e para dentro de Portugal. Portanto, tem um peso importante naquilo que vulgarmente nas empresas se chama o supply chain, no final de contas. Sobretudo num país como Portugal, que está numa zona relativamente periférica, portanto precisamos desse tipo de transportes. Agora, o que é que nós temos que pensar? É seriamente qual foi o modelo que foi seguido até agora em relação às empresas públicas. Não se esqueça que há muito pouco tempo o Estado tomou a decisão de, digamos, deixar de financiar os déficits de exploração das empresas públicas de transportes. Responsabilizando a gestão destas empresas? Não, sobretudo, não. Na realidade, não responsabilizou, porque para haver responsabilização tinha que haver também algumas penalidades ou alguns benefícios se tivessem cumprido ou não cumprido. Mas a penalização aqui é o risco de incumprimento. Mas o risco de incumprimento é nosso. Não é das empresas. Portanto, o que aconteceu foi que, basicamente, começaram, em vez de ser o Estado a assumir esse déficit através das suas contas, transformou isso em dívida. Dívida que foi suportada pelos bancos. É lógico que, como estas empresas todos os anos dão lucro, e historicamente nós aceitamos que elas devem dar lucro, tem sido aceito isso como uma verdade insufismável, o que acontece é que atingiu um nível brutal, que só para este ano são quase 1.000 milhões de euros. Portanto, naquilo que tem que ser pago já este ano. Ou seja, estamos a falar de praticamente, a nível do setor dos transportes, qualquer coisa como 6.000 milhões de euros de déficit. Ou seja, impossível de gerir. É um setor em pré-ruptura? É um setor em ruptura. Em ruptura, Eu diria que é um setor em ruptura neste momento. Correm o risco de não conseguir pagar salários? Correm o risco de não conseguir pagar Recordo salários. que ainda antes deste pedido de ajuda, a Metro do Porto, ou foram publicadas notícias em que a Metro do Porto corria o risco de não conseguir pagar salários neste mês de abril. Mas os salários são importantes para as pessoas que lá estão, mas todo este dinheiro não é fundamentalmente salários, são fundamentalmente fornecedores. Outras empresas que também têm... Mas a falta de pagamento de salários é uma das formas mais visíveis de uma empresa. Mas porque as outras são relativamente escamoteadas e a maior parte das empresas em Portugal não têm tido a força, digamos, de colocar o Estado em tribunal quando o Estado não cumpre. E o Estado não cumpre muitas vezes, daí ter o déficit. Vamos agora ouvir opiniões de telespectadores. Manuel Candeias, que segue a Assembleia Geral a partir de Queijas. Manuel, muito bem-vindo a esta Assembleia Geral.
Concorda que as empresas públicas de transportes deficitárias deveriam ser privatizadas? Manuel, muito boa tarde. Eu estou a ouvir. Qual é a sua opinião? Muito boa tarde. Realmente dou-lhe os parabéns por realmente haver esses diálogos, porque eu penso que realmente são os diálogos muito proveitosos. Eu queria aproveitar para dizer que isto já não é um problema de momento. Eu, desde que me conheço, desde que ser gente realmente, que ouço falar realmente nos transportes públicos, com graves problemas financeiros. E o que é facto é que passaram estes anos todos e pouco ou nada se tem feito. Continua-se a dizer que isto é uma parte social, que tem que ser feito, mas há aqui outras coisas realmente que eu penso que deviam ser feitas. O meu caso, por exemplo, e de milhares de pessoas que não andam nem no metro, nem de comboio, fazem uma vida praticamente de automóvel, frequentam as scouts, pagam as scouts, mas não têm que obrigatoriamente andar há 30 anos a pagar. O caso da Carris, é o caso do metro, é o caso da CP, são empresas que dão prejuízos enormes ao Estado durante todos os anos, com indivíduos, desculpa a expressão, administradores a ganharem fortunas para fazer a gestão destas empresas. E depois chegam ao final do ano com milhões e milhões e milhões de prejuízo. Há qualquer coisa de errado aqui nestas empresas que não se consegue, de maneira nenhuma, pelo menos até agora, ver estas empresas a saírem deste tipo de situação. E agora a minha pergunta é que eu faço. Será que o Estado tem muita culpa quando está a subsidiar sistematicamente? É muito fácil eu ser administrador de uma empresa quando eu sei que, chegando ao fim do ano, ela está coberta do prejuízo. Eu não tenho, a minha responsabilidade praticamente é nula, porque todos os anos se vai pagando uma fatura que não é o Estado que paga. O Estado paga, mas sou eu e todas as outras pessoas que até nem andam no metro, mas que estamos a pagar uma fatura elevadíssima todos os anos. Eu realmente continuo a pôr realmente a pergunta será que não haverá outro método de, como eu já ouvi falar aí, de privatização dessas empresas, de maneira que o Estado possa realmente sair? Mas eu realmente não sei tanto. E depois nós ainda é absurdo. O que é que nós verificamos? Verificamos que há uma série de milhares de pessoas que pagam o seu passe e no dia que pagam o passe há greve. Isto realmente é das coisas mais absurdas ainda foi realmente que aconteceu agora num espaço muito pequeno, em que as pessoas pagaram o passe no dia 1 de Abril e mesmo no dia 1 de Abril os trabalhadores fizeram greve. E está tudo bem. Toda a gente continua a estar de acordo. Olha, eu peço desculpa realmente pela minha opinião, se realmente vai ferir alguém. Muito obrigado e mais uma vez os parabéns pelo realmente esse vosso fórum. Muito obrigado. Manuel, muito obrigada pela sua participação no Assembleia Geral. Já sabe que pode participar através do e-mail assembleiageral@económico.pt, através do número 213236898 ou ainda através da página do Assembleia Geral no Facebook. Este telespectador colocou-nos várias questões. Esta primeira, será que o Estado deve subsidiar estas empresas de transportes? Que responsabilidade é que têm estes gestores? A empresas que dão ano após ano prejuízos, com gestores a receberem salários elevadíssimos e prémios anuais. Que responsabilidade é que estes gestores tão bem pagos têm? Bom, temos aí várias coisas que têm que ser faladas. Por um lado, é a forma como nos organizamos. Como disse há bocadinho, todos nós temos aceito que é normal que os transportes públicos de passageiros, estamos a falar dos passageiros, mas também temos que incorporar aqui os de mercadorias, onde essa situação não se deveria passar, que dão prejuízo. O que acontece é que a maior parte das vezes nós estamos a subsidiar, em vez de estarmos a subsidiar o transporte, estamos a subsidiar as empresas, ou seja, aceitou-se que, globalmente, uma empresa que faça transportes dentro de uma área urbana, sobretudo, e era aí que fundamentalmente deveria haver, ou seja, temos que falar de várias áreas. Nós temos, por um lado, o transporte de passageiros, temos, por outro lado, o transporte de mercadorias. Dentro dos transportes de passageiros, nós temos os transportes urbanos e temos os transportes suburbanos e temos os transportes de longo curso. Portanto, são tudo coisas completamente diferentes. Uns deveriam ser mais concorrenciais do que outros. E, portanto, o grande problema, para mim, há aqui dois grandes problemas, desde logo. Um é um problema de concorrência, e aí, quanto a mim, tem toda a razão ao dizer que quando estamos a gerir uma empresa que está num setor não concorrencial, isso
implica, à partida, que a forma como se gera é completamente diferente e, portanto, digamos, não tem grande lógica a existência de grandes prémios, a não ser que haja situações muito concretas. E esse é um dos grandes problemas das empresas. Mas, que é o problema do Estado, é a falta de transparência, a grande opacidade das contas. Normalmente não se sabe exatamente. Não se esqueçam que o Estado... Mas e também por culpa do Estado português. Mas o Estado somos nós. O Estado somos nós. É por culpa dos governos, não é do Estado. Mas não deveria o Governo controlar melhor as contas destas empresas? Claro. Mas isto é já um problema quase estrutural. Ano após ano repetem-se os prejuízos das empresas públicas. Sem dúvida. É um problema de que o Estado não quer que isso saia, porque o Governo. Temos para as duas coisas. Uma coisa são os governos, outra coisa são o Estado. É o Estado. O Estado somos nós. Nós devemos exigir determinadas coisas, nós não exigimos, desde logo. Segunda situação, o Governo tem a obrigação de prestar contas perante o Estado. É por isso que eles lá estão. Mas, como na generalidade gosta de fazer jogadas, gostam globalmente de jogar, a realidade é esta, com as coisas, torna-se complicado.